Existe um ponto no teu mapa astral que revela uma área da vida que você tem um sentimento muito forte de inferioridade. Ao mesmo tempo, é nessa área da vida que você é a sua melhor versão. Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, então fica até o fim, porque eu vou falar sobre Quiron nas casas astrológicas, abordando este tema específico de Quiron. Meu nome é Marcelo Levi e eu sou criador da Astrologia Autêntica, uma abordagem à astrologia usando comunicação não violenta como uma forma de você aprender sobre você sem ficar criando crença limitante e de uma forma muito mais empática, muito mais compassiva. E se você gosta de vídeos onde eu falo sobre Quiron, Lilith, que é um assunto que vocês me pedem bastante, e não é à toa, né? É um assunto que eu sou mais especializado, é esse, eu gosto muito. Então, já deixa o seu like aqui embaixo, já curta o vídeo e compartilha para seus amigos também. Se você não tá inscrito, meu amor, como assim? Aperta no botãozinho vermelho de inscrever-se, aperta no sininho. Que aqui a gente fala de astrologia de uma forma que vai te trazer muito autoconhecimento e de forma bem profunda, e sem ficar criando caraminhola na sua cabeça. Bom, amor, na astrologia a gente tem o mapa astral. O mapa astral é o desenho do céu do momento que você nasceu. E esse mapa astral ele é dividido em 12 partes, as 12 casas astrológicas. Cada casa é uma área da sua vida. E aí, cada planeta no céu vai cair em uma determinada casa do seu mapa astral. E aí o simbolismo dele vai influenciar aquela área da sua vida. Quiron tem muito a ver com as nossas feridas e tem muito a ver com o nosso poder de cura. É a nossa capacidade de transformar as experiências ruins que a gente teve na nossa vida em conhecimento, sabedoria e intenção de ajudar outras pessoas. Quiron é um astro que nos mostra o como fazer. Como é que a gente pode acessar o nosso eu superior? E é uma coisa clara na vida do ser humano como que a dor ensina. A dor é uma experiência humana muito necessária para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Eu não estou dizendo que é fácil, eu só estou falando que é natural. E o Quiron, ele mostra uma área da vida na qual a gente experimentou feridas, na qual a gente ficou muitas vezes magoado, na qual a gente muitas vezes sofreu alguma coisa que não estava dentro do nosso controle. E aí pode ter ligação com algum acidente, pode ter ligação com alguma doença, pode ter ligação com algum evento mais traumático que gerou uma ferida emocional em nós. No mito de Quiron a gente fala sobre um centauro e eu já expliquei em vídeos anteriores sobre esse mito, falando como que ele foi ferido por uma flecha envenenada. Só que aí ele inventou a medicina, ele começou a usar a medicina para tentar diminuir aquela dor. Ele também espalhou para outras pessoas. Ele foi professor de vários deuses importantes e semideuses. Ele se sacrifica no final da história dele para poder salvar o Ptolomeu de um castigo terrível que os deuses colocarão para ele depois que ele roubou o fogo e deu para o ser humano. Então ele teve uma vida muito exemplar, tanto é que ele subiu para a constelação de Sagitário. E ele é um exemplo de como que a gente pode transformar as nossas feridas em cura. A gente vê, por exemplo, um canal como Alexandrismos. A gente vê a Alexandra Gurgel falando sobre gordofobia, uma coisa que ela experimenta, uma coisa que ela vive, e aí ela ajuda outras mulheres gordas a se sentirem melhores sobre o corpo delas. Então, isso é a expressão de Quiron. Uma coisa que eu não falei por outro lado desse mito de Quiron é sobre o início dele. Júpiter, ele desceu pra Terra na forma de cavalo. E aí ele fez umas coisinhas aí, né? Com uma moça. E a moça, ela teve um filho que era metade cavalo, metade ser humano. E aí ela se enojou muito. O que ela fez? Ela abandonou esse centauro, que é Quiron, e pediu pros deuses para transformarem ela numa árvore. E assim eles o fizeram. E Quiron ficou lá abandonado. Só que ele foi adotado pela deusa da lua e pelo deus do sol, Artemis e Apolo. E esses deuses ensinaram muitas coisas pro Quiron, desde arte, poesia, medicina, astrologia. Por isso que Quiron ele representa os astrólogos, né? O Urano representa a astrologia, mas Quiron é o que representa os astrólogos, os psicólogos, os terapeutas, os médicos. Por isso que a gente vai falar, né, que quem tem Quiron na casa 6 ou na casa 10 pode muito bem trabalhar com medicina, terapia, coisas que eram da sabedoria de Quiron na mitologia. Por causa dessa experiência de ser abandonado, Quiron ele vai representar esse sentimento de inferioridade que a gente possui. Muitas vezes uma pessoa com Quiron na casa 1, por exemplo, sendo casa 1 ligada ao corpo, ligada ao nosso poder de ação, autonomia, a maneira que a gente lida com o mundo. Pessoas com Quiron na casa 1 sentem um sentimento de inferioridade generalizado. E aí, muitas vezes elas perdem oportunidades muito legais na vida delas porque elas acham que elas não estão prontas. E aí elas ficam inventando desculpas por causa disso, se sabotando de muitas formas.
Ao mesmo tempo, Kiron não tá ligada a como a gente transforma nossas feridas em cura. A pessoa com Kiron na casa 1, conforme ela vai trabalhando a autoestima dela e recobrando, né, se curando, ela percebe que ela é uma pessoa naturalmente professora das outras. É uma pessoa que visa ajudar outras pessoas a confiarem nelas mesmas, a terem autonomia na própria vida. Então a gente passa por experiências de dor e a gente tende a aconselhar pessoas e ter uma habilidade de ajudar pessoas que passam pela mesma coisa que a gente. Como é que você descobre a casa que você tem Kiron? Você vai olhar para o teu mapa astral, você pode fazer ir no astro.com e aí você vai procurar esse símbolo aqui, que é um K com um círculozinho embaixo, é como se fosse uma chave. E você vai olhar a casa que ele tá, porque o mapa astral vai estar dividido em 12, ele vai estar numa ala ali, né? E vai ter um númerozinho que vai mostrar qual casa é aquela, e aí você pode localizar. Você também pode clicar em horóscopos gratuitos, retrato pessoal, ali no astro.com, desce a tela e aí você vai localizar ali também a casa que vai estar aqui, não vai estar ali dizendo também, ok? Mas eu aconselho você fazer da primeira forma, porque aí você vai acostumar seu olho a realmente ler o mapa astral. Olha lá o desenho do mapa astral, procura esse símbolo, vê que casa que ele tá. Dá pra fazer no Astrolink também, ele mostra facinho também a posição. Descobriu a casa que você tem, Kiron? Perfeito. Casa 2 tá muito ligada à autoestima, porque ela fala muito sobre aquilo que a gente possui. E aí a gente também possui a estima que temos a nós mesmos. Faz sentido pra você? Touro, que é o signo natural da casa 2, fala muito sobre a valorização das coisas, das sensações. Então a casa 2 tá muito ligada a isso. E o Kiron na 2 vai falar muito sobre problemas de autoestima. Ao mesmo tempo que a pessoa, ela ajuda muitas outras pessoas a trabalharem a própria autoestima. E quando ela faz esse movimento, ela começa a perceber, cara, isso também vale pra mim, sabe? Por que eu não posso me amar como eu sou? Isso ajuda muita pessoa a ver mais valor no que ela faz, porque muitas vezes esse sentimento de inferioridade faz a pessoa cobrar muito pouco pelo trabalho dela. É quase como se ela não achasse que ela merece tanto. Então muitas vezes a gente avalia a autoestima da pessoa com Kiron na casa 2 de acordo com quanto ela cobra por um serviço que ela produz. Porque se ela sempre tá fazendo desconto, se ela sempre tá, sabe, tentando se diferenciar dos outros, diminuindo o preço do serviço dela, é um sinal de que ela não tá valorizando ela mesma. O Kiron na casa 3 vai falar sobre uma pessoa que tem um sentimento de inferioridade na parte da comunicação, na parte do pensamento. Muitas vezes a pessoa pode ter sofrido bullying, pode ter sofrido rejeição dos grupos e ela pode ter algum tipo de dificuldade, ou ela pode acreditar que ela tem uma grande dificuldade ali nessa parte cognitiva. No meu curso sobre Kiron, né, que é um curso que eu libero para os meus alunos, eu uso um personagem para falar de Kiron na 3, que eu acho que é assim, perfeitamente encaixa, que é o Rock Lee do anime Naruto. Ele é assim, um exemplo perfeito do Kiron na 3, porque é um personagem que, dentro das 3 habilidades ninjas mais comum, que é a habilidade de causar ilusões nas pessoas, de soltar magia e de lutar fisicamente, ele é péssimo em lutar fisicamente e ele é incapaz de fazer as ilusões, as magias de ilusão e fazer as magias soltar poder. Tô tentando explicar de uma forma que todo mundo entenderia. E aí, o cara, ele treina muito, mas ele treina muito, ele tem um sentimento muito forte de inferioridade, mas ele é muito estimulado por um professor que também tem o mesmo desafio, sabe? Que também é incapaz de soltar poder, fazer ilusão, só que ele focou no que ele conseguia fazer, no que ele poderia melhorar, que é a força física. E aí esse personagem, ele ficou tipo assim, um dos personagens mais fortes do anime inteiro. E é muito tocante, é tocante demais ver a história dele. Você chora, não tem como não chorar. E aí, esse é perfeitamente o Kiron na 3. A pessoa sente um sentimento de inferioridade, mas ao mesmo tempo, ela se esforça, ela se encontra no que ela é boa e ela pode comover, ajudar outras pessoas a também acreditarem nelas mesmas. É uma aconselhadora natural. O Kiron na 3 são pessoas muito inteligentes que conseguem conversar com as pessoas e entender e ouvir elas muito bem. O Kiron na 4 vai falar muito sobre feridas dentro da parte familiar. A pessoa, ela carrega muitas dores do passado, ela costuma ter a opinião de que os pais sofreram muito, principalmente a mãe. Muitas vezes a figura materna foi mais forte, precisou se impor mais dentro daquele núcleo familiar, enquanto a família paterna não. Ela pode ter um sentimento de culpa muito forte simplesmente por existir ou pelo que a existência dela, na cabeça dela, causou na família. A grande verdade é que muitas vezes ela é tratada como um sintoma dentro da casa. Por isso que a pessoa com Kiron na 4, ela carrega muitas dessas dores, ela traz muito esse sentimento de inferioridade muitas
muitas vezes, dentro desse ambiente, só que na verdade é uma pessoa que tem um coração gigantesco, uma pessoa que percebe muito claramente o que os outros estão sentindo, até porque muitas vezes conviveu com pessoas com muitas dores, pessoas que exigiram dela essa habilidade de perceber os sentimentos dos outros. E aí ela se encontra muito nesse lugar. Vem de uma história de muita dor, muita ferida na família, só que ela desenvolve uma grande empatia e uma grande habilidade de se colocar no lugar dos outros, e ela vai ter uma inteligência emocional muito elevada. Então é uma pessoa que ela traz um dom muito bonito e ela pode ajudar muitas pessoas a reestruturarem o próprio mundo emocional delas. A pessoa com Quiron na casa 5, esses sentimentos de inferioridade vão estar muito ligados na relação que ela tem com os filhos. Geralmente é uma pessoa pode não ter sido tão agraciada dentro da própria infância, então quando ela tem filhos, ela pensa o seguinte: eu quero dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não recebi. Então é uma mãe super dedicada, só que ela também sofre muito pela dor dos filhos, ela fica tomando muitas dores dos filhos para si, e ela pode muitas vezes se achar uma péssima mãe, porque tudo que ela julgar como errado, ela vai tacar muitas pedras nela mesma. Busca relaxar, meu amor. Você é uma pessoa muito dedicada, muito amorosa, e o Quiron aqui na casa 5 é um Quiron que serve pra gente curar as feridas nossas pessoais através do amor. A pessoa ela precisa acreditar nela mesma, trazer pra ela essa qualidade de amor incondicional por ela mesma, e aí é muito bonito, porque é da mesma medida que ela consegue fazer isso, ela vai conseguir também dar esse amor incondicional para os outros. O Quiron na casa 6 fala de sentimentos de inferioridade dentro do âmbito profissional. A pessoa pode sentir muitas dores por achar que não é útil, por achar que não é boa, por achar que não consegue produzir, e ela pode carregar até alguns problemas de saúde às vezes. Ao mesmo tempo, ela é uma médica, ela é uma terapeuta. Independente do trabalho que ela faça, ela vai ser aquela pessoa que entra numa empresa, escuta as dores das pessoas e participa, e se envolve e ajuda. Então é uma pessoa que por um lado pode se sentir muito inferior na parte profissional, nas habilidades mais práticas, em lidar com coisas do dia a dia, mas é uma pessoa que ela é naturalmente um terapeuta para as outras. O Quiron na casa 7 são pessoas que se sentem em si inferiores, e aí elas vão buscar no outro uma validação. Muitas vezes essas pessoas entram em relacionamentos com pessoas que têm muitos problemas. É como se elas se atraíssem por pessoas que tivessem alguma questão, alguma dor, e ela se coloca para essas pessoas como alguém que pode curar, como alguém que pode ajudar. Isso tem um nome, né? É síndrome de enfermeira. Então a gente precisa tomar cuidado. Olha, você que tem Quiron na 7, precisa tomar cuidado para você não ficar se relacionando com pessoas assim, porque isso é um sinal de que você tá querendo de alguma forma receber o amor daquela pessoa, porque você vai pensar: nossa, quem é essa pessoa se eu não estiver perto? Tô aqui ajudando ela, olha como sou uma pessoa legal. Então vamos sair um pouco dessa, porque isso não é amor, ok? Então busca dar para si o seu amor. Feito isso, você vai conseguir ter relacionamentos muito maduros emocionalmente, onde as duas pessoas estão ali para se ajudar. Não pode ser você cuidando da pessoa. Tenha o feeling, quando você começar a notar que, olha, essa pessoa parece ter um problema e eu tô me sentindo atraída por ela, anda pra trás, entendeu? Reconheça, trabalhe isso dentro de você, ok? É uma pessoa que traz uma dádiva muito bonita. Ela também consegue ajudar muito outras pessoas. É naturalmente uma aconselhadora. Então ela transforma muitos desses sentimentos em habilidade para curar outras pessoas e para ajudar outras pessoas a curarem a própria vida amorosa. E ela pode ser naturalmente uma diplomata, né? Conseguir equilibrar ali as pessoas, ver às vezes o que tá faltando em algo, uma habilidade muito útil em qualquer setor da vida. O Quiron na casa 8 fala de feridas ligadas à perca, ligadas a lutos que a pessoa viveu, foi muito doloroso. Isso faz com que a pessoa sinta muita insegurança, porque ela tem muito medo de perder as coisas. Só que esse é um Quiron que ele mais rápido faz o processo dele, porque por mais que essas dores elas causem muito medo, muita dor, elas também fazem a gente crescer muito. Por isso que a pessoa que Quiron na casa 8 precisa aprender a aceitar os lutos que ela viveu, tanto os relacionamentos, de trabalho ou de pessoas que faleceram. Quando a pessoa faz isso, ela consegue transformar isso num autoconhecimento gigantesco. E ela é realmente alguém que vive por esse autoconhecimento. Consegue falar aquela coisa que vai transformar a vida do outro. Uma pessoa que tem uma grande capacidade de aceitar as coisas ruins da vida. E aí ela vai viver a vida de uma forma muito verdadeira, né? Sabendo que a vida acaba. O Quiron na casa 9 é essa expressão do Quiron mais sábia possível. Porque a pessoa é um professor. A casa 9 é uma casa muito ligada à nossa filosofia de vida. E aí, quando a gente tem
em Quirón na Casa 9, a gente realmente quer espalhar essa sabedoria que a gente sente que a gente recebe por meio do espiritual para o mundo. Então são profetas as pessoas com Quirón na Casa 9. São pessoas que têm ali um alto grau de instrução espiritual, buscam, né, se espiritualizar sempre. Ela é alguém que está sempre buscando uma verdade. Os sentimentos de inferioridade pode estar muito ligado às habilidades cognitivas também, ou o que ela acredita, ela pode ter sentido de alguma forma diminuída por outras visões éticas, morais. Às vezes a pessoa ela cai muito num lance que ela acredita em algo que faz mal para ela. Sabe aquela história do homossexual que tem ali uma questão que ele foi criado na igreja e aí ele é até assumido, só que ele fica o tempo todo com um sentimento de culpa, que a gente vai chamar isso de culpa cristã. O Quirón na 9, ele exemplifica bastante isso. Se você pensar nessa experiência da culpa cristã, que alguns homossexuais que são cristãos foram criados na igreja sentem, você vai entender o que é o Quirón na 9. Às vezes a pessoa ela dá muita fé para essa ideologia que ela tem, que na verdade só faz mal para ela. Então quando a pessoa começa a entender que ela é dona da própria verdade dela, que a verdade dela é aquilo que ela dá valor e que não tem como Deus odiar você, não tem como, porque Deus te fez assim, meu amor, sabe? Você é amor, Deus nunca tiraria de você a oportunidade de você amar e ser feliz, entendeu? Então aí sim a pessoa ela encontra ali algo muito quente dentro dela mesma e ela transforma isso em motivação para ajudar outras pessoas também. O Quirón na Casa 10 são pessoas que podem sentir um grande sentimento de inferioridade em relação ao trabalho, em relação à carreira, em relação às próprias realizações. Então ela fica muito nesse questionamento sobre o caminho profissional dela. Ela pode ter problemas com o pai na vida dela, pode ter tido problemas com essa figura, ok? Consequentemente, pode ter problemas com outras figuras de autoridade, feridas ligadas a essas figuras, ao mesmo tempo que ela é alguém que pode nortear outras pessoas para que estas se encontrem. Sabe aqueles coaches de carreira que experimentaram na vida dele muita dificuldade para poder encontrar uma carreira e hoje ajudam a outras pessoas a fazerem esse trabalho? É isso que é o Quirón na 10. São pessoas que querem trabalhar com a cura também, ajudando as outras pessoas. Então também a cara de terapeutas e a cara de comunicadores. O Quirón na Casa 11 são pessoas que podem ter sofrido muito no ambiente social. Então ela pode ter sofrido bullying, né? Quando ela era criança, pode não ter se sentido ali pertencente. Então o sentimento de inferioridade, ele acontece em relação aos outros e dentro dos grupos, né? As feridas podem ter rolado dentro desses ambientes. Ao mesmo tempo, é alguém que é uma grande amiga e uma pessoa que vai ouvir muitos amigos. Então, geralmente, a pessoa que tem Quirón na 11... ela é a psicóloga do grupo. ela é a pessoa que vai ficar ouvindo os problemas dos amigos, que vai dar conselho. Da mesma forma do Quirón na Casa 7, é importante que você com Quirón na 11 não fique pensando que é só assim que você vai ter o amor dessas pessoas, ok? Não é saudável isso. Mas conforme você vai vendo quem é realmente seu amigo, quem realmente está com você para te ouvir também quando você tá mal, aí você vai podendo avaliar bem aí as suas companhias e criar relações bem legais. É uma pessoa que realmente visa também ajudar os animais e minorias. A pessoa com Quirón na Casa 12, ela pode ter um sentimento de inferioridade generalizado em relação às coisas que acontecem no mundo que não estão sob o controle dela. Por causa disso, quando ela não está trabalhando o próprio autoconhecimento dela, ela pode achar que tudo que acontece na vida dela é culpa ou dos outros ou do mundo. E aí ela fica com um pensamento vitimista muito forte. E aí é bem complicado isso, porque a pessoa, enquanto ela fica contando pra ela mesma, dificilmente ela vai conseguir mudar alguma coisa, entende? Porque ela tá colocando a responsabilidade dos sentimentos dela nos outros e no mundo. Tem uma psicóloga que eu acho bem legal pra você que tem Quirón na 12 ler. Eu infelizmente não lembro o nome dela. Vou ter que pesquisar. Pera aí. Pesquisei. A Bailarina de Auschwitz, e a autora é Edith Yeager. E essa autora, ela fala algo que me tocou muito quando eu li sobre ela. Ela só conseguiu ressignificar todo o passado dela e poder superar as dores dela quando ela parou de contar para ela mesma uma história de uma vítima dentro da cabeça dela. E cara, eu acho que é de muita valia para pessoas que sentem esse tipo de sentimento de se colocarem como vítimas e percebem como isso faz mal para elas, ler esse livro, tentar
pesquisar sobre essa autora é muito bom. E claro, pesquisar sobre o teu próprio mapa astral. Quando essa pessoa com Quirón na 12, enfim, trabalha essas questões, começa a se responsabilizar mais por si mesma, daí é muito bonito, porque ela se torna uma curadora também das outras pessoas. Ela tem um outro olhar para os traumas e ela pode transmutar dores e experiências que ela sofreu em conhecimento e motivação para continuar seguindo em frente e ajudar outras pessoas também. Fora que ela vai ser naturalmente muito conectada com a espiritualidade. Gostou desse vídeo? Então deixa seu curtir e me fala, se você estiver confortável, como é que você se sente sobre essas dores, ou como que você sente que isso tem ligação com a sua vida. Mas é claro, se você se sentir desconfortável para falar, você pode só dizer o que você achou também. E se você quer que eu traga mais vídeos de Quirón aqui, porque eu sinto que eu posso fazer 1 milhão de vídeos de Quirón, 1 milhão de vídeos de Lilith. Nunca vai acabar, gente, porque é algo que eu sou muito estudado, eu gosto bastante desses temas, e a gente sempre pode falar sobre um outro lado da posição, eu gosto bastante. Por isso aqui, geralmente no meu curso de Quirón e Lilith, tem muitas aulas só para falar sobre as diferentes possibilidades, simbolismos e todos os lados desses planetas. Eu acho eles, assim, sensacionais e é muito importante pra gente ler no nosso mapa natal. O astrólogo que fala para não ver essas posições, para focar no arroz e feijão, muitas vezes são pessoas que não estudaram esses planetas, ok? Então, fica aí o recado para vocês quando alguém dizer para vocês que não vale a pena estudar sobre esses astros. Curta o vídeo, aperta no botãozinho vermelho de inscrever-se, aperta no sininho também para você receber novos vídeos, para você ser notificado. Me segue no Instagram, Oi Marcelo Levi, eu tô sempre tendo ideias com vocês lá, interagindo com vocês, abrindo caixa de pergunta. No Telegram vocês podem acompanhar alguns conteúdos bastante exclusivos. E lá no Telegram eu tô começando a postar exercícios, tá? Para você fazer de astrologia, para você selecionar a resposta da pergunta. É bem bacana, tá muito gostoso, a galera tá amando. Baixa meu e-book também, que tá aqui embaixo de graça para você aprender astrologia. Um beijão. Muito obrigado. Em breve eu vou trazer novidades muito legais para você que tá a fim de realmente aprender a ler teu mapa astral. Então, entra no Telegram.